Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E hoje a gente vai explorar um cenário que, ele meio que desafia o senso comum do mercado financeiro. Vira o jogo completamente. Exato. Porque a ideia de o Brasil exportar a nossa vasta energia limpa lá para a Europa ou para a Ásia é, na verdade, uma péssima estratégia comercial. O verdadeiro futuro não está em enviar nossa energia para fora, mas em forçar as grandes indústrias globais a trazerem as fábricas delas para cá. É uma mudança de eixo total, né? Total. E para a gente entender a dimensão dessa mudança, a gente pode pensar na economia global atual como uma infraestrutura de tecnologia legada. Pensa num sistema de servidores gigantesco, super antigo, que roda o mesmo software baseado em combustíveis fósseis há mais de um século. E que tá dando erro toda hora. Problema de performance financeira mesmo. Esse sistema antigo está travando, o custo de manutenção disparou, as cadeias de suprimento que dependem de petróleo são super voláteis e o hardware global simplesmente não suporta mais a demanda sem superaquecer os orçamentos dos países. Com certeza. E o novo sistema é movido a sol, vento e florestas. E o mais incrível é que o Brasil não é só um usuário esperando a atualização desse software. Nós somos os desenvolvedores. Exatamente. O país é o programador dessa nova arquitetura. E a nossa missão hoje é justamente traduzir o economês dessas mudanças todas. O material curado pela B4 foi baseado nas recentes atualizações do SBCE através do artigo O Brasil como a bateria do mundo. Entenda como estamos liderando a nova economia verde. Um material excelente, aliás. E eu acho fundamental a gente estabelecer desde já que o mercado financeiro global chegou num limite operacional. Quando a gente analisa os relatórios de alocação de capital e os movimentos daqueles grandes fundos institucionais, fica muito claro que não estamos lidando com uma narrativa de ativismo. Não é abraçar árvore. De jeito nenhum. Não é ideológico e muito menos a gente está diante de uma necessidade isolada. Nós estamos diante de uma necessidade estrutural incontornável. Uma necessidade de evolução, né? Sim, uma necessidade urgente de adaptação dos mercados globais. A infraestrutura produtiva do mundo inteiro precisa desse novo sistema operacional para garantir a própria sobrevivência a longo prazo. Certo, vamos desconstruir isso então. Porque se o software está mudando, o que acontece com o hardware? Digo, com as grandes fábricas globais. Siderurgia, cimento, essas coisas pesadas. O material fala de um conceito chamado power shoring. Que soa super técnico no começo. Soa como um baita jargão de mercado, né? Mas a gente pode usar a analogia que está no texto base. Transportar energia limpa é que nem transportar sorvete. Essa analogia é perfeita. Se você tentar levar muito longe, derrete. Ou seja, a energia perde força nos fios. É uma limitação física implacável da energia elétrica. O que acontece é que a transmissão de longa distância é tecnicamente inviável. Durante anos, o pessoal discutiu gerar gigawatts de energia solar lá no Nordeste ou eólica na costa e enviar isso por cabos submarinos. Aqueles cabos de alta tensão transoceânicos, né? E é dupla. É física e é financeira. A dissipação térmica é massiva. O sorvete derretendo. Exato. Você perde uma fração gigantesca de energia gerada ali, só na resistência do próprio cabo. Sem contar que o custo para instalar um cabo desses atravessando o Atlântico deve ser um negócio absurdo. O CAPEX é astronômico. Fica totalmente inviável pagar a conta de luz de uma fábrica de aço na Alemanha usando energia gerada no Brasil dessa forma. E é aí que a gente entra no que eu chamo de efeito ímã. Efeito ímã? Como assim? Bom, como o Brasil tem hoje uma matriz onde quase 90% da geração é renovável, e como exportar eletricidade na forma bruta é irracional, a geografia global está sendo redesenhada. O Brasil funciona literalmente como uma gigantesca tomada verde. Uma tomada verde. Gostei disso. As empresas estão percebendo que é muito mais barato desmontar a capacidade produtiva delas lá fora e trazer as máquinas para ligar direto na nossa tomada é muito melhor do que comprar essas extensões caríssimas. Então isso nos torna o polo natural para produzir as coisas do futuro. O tal do aço verde, do cimento limpo. Com toda certeza. O mundo precisa descarbonizar essas commodities e o Brasil tem a carga de base energética para aguentar isso. Tá, mas isso me levanta um obstáculo lógico. Se tem tanta empresa, tanto fundo gringo querendo vir se plugar na nossa tomada,
Como os investidores sabem o que é realmente verde e o que é pura maquiagem? O famoso greenwashing. Isso. Porque o mercado está cheio de relatório de sustentabilidade que é lindo na teoria, mas na prática não mudou um grama de carbono. É uma preocupação super válida. Para um gestor de fundos lá em Londres liberar bilhões, ele não pode depender de uma promessa de marketing da empresa. Ele precisa de garantias, né? Ele precisa de um dicionário oficial. E é exatamente isso que a Taxonomia Sustentável Brasileira, a TSB, faz. Ela é um manual de instruções oficial. Ela define as regras muito claras para o projeto ganhar o selo de qualidade e acessar os empréstimos. Mas, peraí, sendo bem chato aqui. Isso não é só mais uma burocracia governamental copiando o que a Europa já faz, porque eles já têm um monte de regras lá. Olha, o fascinante aqui é que o Brasil inovou profundamente. Não é uma cópia. A gente incluiu um coração social nessas regras. Coração social? Uhum. A taxonomia europeia sempre foi muito tecnocrata, focada só no carbono. Aqui no Brasil, não basta você proteger os rios ou o solo para ganhar o selo verde. Então o que mais precisa? Uma usina solar, por exemplo, só tem o selo da TSB se ela gerar empregos dignos na região, se ela provar que reduz desigualdades de raça e de gênero e se trouxer melhorias reais para a comunidade local. Nossa, uma exigência de impacto humano direto mesmo. E não é filantropia, tá? Para o mercado financeiro, ignorar a comunidade local gera paralisação de obra, gera processo na justiça, crise de imagem. A TSB blinda o investidor desse risco social. Faz todo sentido. Regras claras evitam dores de cabeça bilionárias. Mas regras claras precisam de um mercado funcional para operar, né? Não adianta só classificar. E acho que é aqui que entra o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o famoso SBCE. Exatamente. A taxonomia é a fundação, mas o SBCE é o motor que faz a economia girar. O material base fala muito sobre impor limites de poluição. É a dinâmica do cap and trade. O órgão gestor fala, olha, indústria pesada, você só tem permissão para emitir até esse teto aqui. Se a empresa polui menos do que o limite, ela ganha créditos. E se ela polui mais, ela tem que comprar os créditos de quem foi mais eficiente. Mas tem um detalhe de nomenclatura importante aqui, né, Evelyn? Fundamental. A gente tem que parar de usar termos errados do mercado de cripto. O que acontece com esses créditos de carbono é estritamente uma transformação de ativos. Transformação de ativos, nada de tokenização. De forma alguma. A tonelada de carbono que a fábrica deixou de jogar no ar passa por uma transformação de ativos e vira um título financeiro na mão dela, auditável e oficial. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o cronograma desse sistema atualizou agora e o pessoal da indústria costuma entrar em pânico achando que a regulação vai quebrar todo mundo. Mas os prazos estão bem escalonados, né? Sim. O sistema não vai sufocar a economia. Isso foi desenhado com muita inteligência. Em 2026, ele começa só com os setores mais maduros e poluentes. É uma entrada gradual. Super gradual. 2027 vai ser focado puramente em monitoramento rigoroso. A empresa relata os dados e aprende a lidar com o sistema sem a pressão de tomar uma multa gigante logo de cara. Para arrumar a casa antes da fiscalização pesada. Exatamente. A estrutura dele já fica pronta até o fim de 2026 para garantir que não tenha dupla contagem. O que dá muita segurança. E tem um destaque no artigo da B4 que me chamou muita atenção, sobre a arrecadação. Porque geralmente o governo cobra a taxa e o dinheiro some num buraco negro fiscal, né? Vira imposto comum. Pois é. Mas no SBCE, a genialidade do mecanismo de retorno é que 75% dessa arrecadação, com as taxas, volta para a própria indústria. É um retroalimentador. Isso. Volta como apoio para as indústrias conseguirem descarbonizar. Quer dizer, o pedágio financia a própria modernização do maquinário deles. É perfeito, né? A indústria financia sua própria transição tecnológica. O dinheiro não sai do sistema. Ele é reinvestido em inovação. Muito bom. Bom, se conectamos isso com um cenário maior, a gente está falando até agora muito de indústria pesada. Aço, cimento, fábrica. Mas a gente tem que mudar o foco agora para o nosso maior patrimônio natural. A nossa floresta. Isso. Como a floresta entra nessa história de transformação de ativos? O material traz o Fundo de Florestas Tropicais para sempre, o TFF. Esse fundo é uma revolução completa. E passou a tratar como um investimento. Sim, uma poupança rentável. É como usar a analogia de um imóvel, que para mim clarifica muito.
Pensa na Amazônia como um imóvel super valioso. O modelo antigo era arrancar a madeira, que seria, sei lá, destruir o prédio para vender os tijolos e a fiação. Dá um lucro rápido, mas acaba. E o prédio cai. Exato. O que o fundo faz é propor que as nações não comprem a madeira, mas injetem o dinheiro num fundo, e a gente passa a receber um aluguel global por manter o edifício funcionando. Aluguel global financiado pelos juros desse mega fundo. Os países ricos colocam o capital principal num fundo fiduciário internacional e ele rende juros absurdos o tempo todo. E a gente não gasta o principal, só pega o rendimento. Isso, o Brasil recebe esses juros todo ano e eu destaco o ponto mais importante de toda essa engenharia financeira. 20% desse rendimento vai diretamente para os povos indígenas e para as comunidades locais. Nossa, vai direto para a ponta da cadeia. Sim, remunerando quem de fato faz o trabalho essencial de proteger a região. Porque eles são os auditores práticos ali, né? Os verdadeiros zeladores da floresta. Se a floresta é um ativo que controla a chuva e guarda carbono, nada mais justo que pagar quem faz a manutenção do ativo. Certíssima a colocação. É afastar o paternalismo e lidar com isso como economia real. Bom, então, o que tudo isso significa, afinal? A gente tem o power shoring puxando fábricas para cá, a taxonomia filtrando quem entra, o SBCE rodando o mercado de emissões internamente e o TFF pagando a manutenção da floresta. Como essas peças se encaixam lá fora? Elas se encaixam formando um escudo. Literalmente uma defesa do Brasil no cenário internacional, na chamada Coalizão Aberta de Mercados de Carbono. O Brasil unindo forças com a China, com a União Europeia. Exato, porque o que está acontecendo lá fora é que a Europa, por exemplo, criou taxas de fronteira. Se a gente tentar vender a nossa soja ou o nosso aço lá e não provar que eles são limpos e que já pagamos pelo carbono emitido aqui dentro, os portos europeus vão colocar uma taxa ambiental pesadíssima em cima dos nossos produtos. E aí a gente perde competitividade. A nossa exportação seria estrangulada. Então, a coalizão aberta e toda essa infraestrutura que o Brasil está montando servem para criar uma blindagem. A gente apresenta o selo do nosso mercado de carbono. A gente prova que o dever de casa já foi feito. Exatamente. A gente evita as taxas ambientais estrangeiras e protege as exportações. Fantástico. E a conclusão técnica de toda essa análise é que a descarbonização não é um peso para a economia, né? Longe disso, ela provou ser o grande motor do crescimento econômico. A próxima revolução industrial não é mais baseada em extração irracional. Ela é verde, amarela e azul. A riqueza do Brasil agora é a nossa capacidade de agir em harmonia com os recursos e gerar valor em cima disso. Não é um freio, é um acelerador. E isso me leva a um pensamento final, que nem está explícito nos textos, mas é a provocação que fica de tudo que a gente debateu hoje. Qual seria? Bom, se o Brasil está construindo essa tomada verde gigantesca, se a gente está atualizando o sistema operacional da nossa economia com o SBCE e a taxonomia, o que vai acontecer na próxima década com os países e as empresas que teimarem em continuar usando o software analógico e poluente de ontem? É uma boa pergunta. Eles vão ser só deixados para trás ou eles vão se tornar economicamente obsoletos? A conta da obsolescência chega muito rápido. É uma reflexão forte para quem ainda se agarra naquele modelo antigo. O mercado não perdoa ineficiência. Fico alerta. Pois é. 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias às 17h23 no blog da B4 e para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.